Atos capítulo 5, do verso 1 até o versículo 32. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e, em acordo com a mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, seria teu. Vendido, não estaria em teu poder. Como assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levaram, sepultaram, e quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, e Pedro se dirigiu a ela e perguntou: dize-me, você vendeu, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Aí está à porta os pés dos que sepultaram o seu marido. Eles te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levaram, sepultaram-na junto do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava se juntar a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos, recolheram na prisão. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. E o anjo ainda disse: ide, apresentando-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio, e todo o senado dos filhos de Israel mandaram buscá-los no cárcere. Os guardas, indo, não acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que vira ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: os homens que vocês recolheram no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. Aleluia! E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O final do capítulo 5, no versículo 40, vamos ler também: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram que não falassem em o nome de Jesus, e os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome.
E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Capítulo 5 de Atos, mais uma vez Lucas, que escreve esse livro, nos mostra um pouco do dia a dia dos apóstolos. Mas o capítulo 5 inicia com uma história negativa, um mau testemunho. Após falar de um testemunho de generosidade de Barnabé, o escritor Lucas, ele também fala que houve um mau exemplo entre a igreja, um casal que combinou de dar uma parte apenas de uma venda de um terreno. Isso não é problema, pode dar uma parte, pode não dar nada, isso é o coração da pessoa, mas eles decidiram mentir. Talvez porque o Barnabé foi muito elogiado pelo bom exemplo, eles falaram, vamos falar que nós demos tudo, mentir. Quantas pessoas hoje mentem com tanta facilidade para as pessoas e para Deus. Eles tentaram mentir, falaram, olha aqui, nós estamos dando tudo. Talvez para ter algum reconhecimento, e aí o que ocorre é que o juízo de Deus vem sobre eles. Amado, tempos de avivamento, tempos de oração também são tempos de juízo. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus justo, e Deus não faz isso o tempo inteiro e com todo mundo. No próprio texto do Novo Testamento há muitos pecados e que Deus não fez desta maneira, mas em alguns momentos Deus manifesta o seu juízo de uma maneira inesperada e rápida. Para quê? O texto diz, o temor cresceu entre a igreja, e nós não deveríamos precisar de algo trágico ou de uma manifestação de juízo de Deus para temê-lo, mas nós devemos aprender com o erro das pessoas e aprender com situações como essa, olhando para o texto bíblico, para crescer no temor a Deus. De Deus não se zomba, não devemos brincar com as coisas de Deus, não devemos tratar de maneira irresponsável a obra de Deus. Nós temos que falar a verdade, andar na luz. O texto está mostrando que no meio de um mover de Deus, você pode decidir viver uma mentira, você pode decidir viver no engano, você pode decidir viver uma farsa de aparência. E olha, nem sempre Deus vai trazer um juízo assim não. Talvez o pior juízo é quando Deus te deixa entregue a você mesmo, e você começa a achar que o que você faz não está desagradando a Deus. Como lá em Romanos diz, se torna insensível. Que o Senhor nos ensine a ter mais temor. Os maus exemplos são descritos na Bíblia para nos ensinar. Em segundo lugar, além desse juízo sobre o mau testemunho, percebemos nesse texto que a vida diária dos apóstolos e da igreja era marcada por sinais e prodígios extraordinários, curas e milagres. O texto mostra, a partir do versículo 12, que muitos sinais e prodígios eram feitos. Pode ter certeza que a maioria deles não foi escrito. O próprio Evangelho de João diz que se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez, não caberia. Imagina que em Atos eram muitos. Lucas escreveu alguns. A igreja, nós precisamos crer que nós somos o povo da palavra, mas também somos o povo do poder, porque a verdadeira palavra de Deus vai gerar em nós autoridade, poder, fé, para nos mover no sobrenatural. Há alguém enfermo, há uma ordem de Deus, ministre cura, no dia a dia, no culto, na rua, na sua família, ministre cura, deixa o Senhor te usar. Há uma pessoa oprimida, ministre sobre ela, ore por ela, ore com ela. Alguém parou por você na rua, disse para você, ora por mim, quando você chegar em casa. Não, vou orar agora, ore na hora, porque quando você ora naquele momento, você além de abençoar você depois lembra de orar de novo. Então há uma igreja que se movia no sobrenatural, a ponto de trazer enfermos, colocarem a sombra de Pedro, trazia cura. É lógico que não era Pedro, mas é o Espírito do Senhor na vida dele, a autoridade do Senhor na vida dele. Apenas aproximar dele havia manifestações de curas e milagres extraordinários. Nós somos o povo que crê em milagres extraordinários. Sabemos que o Senhor, ele cura também através da medicina. A medicina é um chamado sacerdotal. Se você olhar na Bíblia, você vai perceber isso, que o médico, quando ele se consagra ao Senhor, ou os profissionais da saúde, eles são instrumentos de Deus, sim, mas o Senhor também cura e faz milagres sem a ação humana, de ferramentas humanas, sem a sabedoria humana. Deus é o Deus do sobrenatural. Perceba no livro de Atos, que várias vezes vai ser
destacado, Lucas destaca o seguinte: e vendo, e ouvindo, e vendo, o evangelho ele precisa ser escutado, mas ele precisa ser visto em nossa vida, sobretudo no nosso amor, na nossa maneira de dar atenção, de acolher as pessoas, de ouvir as pessoas, o amor de Deus em nós, mas também os milagres extraordinários, como no domingo nós testemunhamos aqui uma criança de 5 anos compartilhando a visão de um anjo que ela teve. E nós tínhamos aqui um visitante, eu posso falar hoje, creio que sim, um visitante que ele é de cultura islâmica. E foi muito interessante, porque os islâmicos, eles são impressionados com o anjo. Eu tinha me esquecido disso na hora do culto, e no final do culto ele veio questionar e dizer: olha, mas ela teve um sonho? Mas como foi? Não, foi aqui. No Ramadã, o mês do jejum dos muçulmanos, eles esperam por visitações de anjos. Por isso que nesse mês Jesus tem se revelado a muitos deles, porque eles esperam uma experiência sobrenatural. E Jesus tem aparecido para muitos deles, em sonhos, em visões, e muitos se convertem. Então, o sobrenatural de Deus deve ser algo que nós cremos. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus nos deu autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. E em terceiro lugar, quero destacar o que ocorre a partir dessa obra que o Senhor estava fazendo no meio da igreja. Eles são perseguidos. Eles são criticados, perseguidos, presos. E aí mostra a prisão dos apóstolos. Possivelmente os 12, porque Matias tinha entrado para substituir Judas. Aqui fala que os apóstolos foram presos, e o texto diz que, mas, versículo 19, mas, esse mais faz toda a diferença, mas de noite, um anjo do Senhor foi lá, abriu as portas. O anjo não só abriu, como fechou, né? Porque depois, quando foram procurá-los, disse assim: está tudo no lugar, mas eles não estão lá. Amado, não tem nada que aconteça conosco sem a permissão de Deus. E se Deus permitir um nível de prova, uma prisão, uma perseguição, se o propósito de Deus for te livrar, Ele envia um anjo em qualquer lugar e em qualquer momento. O Senhor controla todas as coisas, Ele é soberano. O texto aqui mostra claramente, e é interessante, mas no meio de uma perseguição, quando você faz a vontade de Deus, você será criticado, você será perseguido. Isso é uma verdade bíblica. Todo que viver piedosamente em Cristo será perseguido. Agora, se você quiser viver uma vida politicamente correta, espiritualmente falando, você vai agradar todo mundo, inclusive o inimigo, porque todo mundo inclui ele. Mas quando a gente decide falar a verdade de Deus, em amor, pregar o evangelho, perceba que a perseguição não era por causa de mau exemplo, não é porque ele chegava tarde no trabalho. Muitos crentes são perseguidos porque são maus colegas de trabalho, eles se envolvem com intrigas, eles são mal-humorados, eles são envolvidos com coisas erradas no trabalho, e eles dizem: estão me perseguindo. Não. A perseguição legítima dos filhos de Deus é aquela porque nós exalamos Cristo, porque nós falamos de Jesus, porque nós não abrimos mão da verdade de Deus, com amor, pregando Jesus, com a vida e com as palavras. Eles foram presos. A motivação da perseguição foi a inveja dos religiosos. O versículo 17 fala, principalmente os saduceus, que era uma seita dentro do judaísmo, que não cria no sobrenatural. Eles criam na Bíblia, mas não no sobrenatural. Então eles ficaram com inveja. Deus enviou o anjo porque Deus socorre os seus filhos. Agora, Deus pode permitir que você seja preso e você não seja liberto por um anjo, como aconteceu com outros, como João Batista. Foi preso, foi morto por permissão de Deus. Ele até teve uma crise no finalzinho lá, quando ele estava preso, né? Ele mandou perguntar a Jesus: é ele mesmo? E é incrível, ontem na ministração que nós fomos, foi lido o texto, é incrível quando Jesus fala de João Batista. Mesmo João Batista, no meio de uma crise daquela, Jesus fala assim: não houve profeta, ou melhor, ele é maior do que os profetas. Jesus fala dele, quem ele é. Você não é o que a sua crise diz que você é, você é o que Deus diz que você é, você é o que a palavra de Deus diz que você é. No meio da crise, Jesus podia ter falado assim: olha, ele é bênção, mas ele agora está num momento difícil. Não, Jesus fala assim: não, entre os nascidos de mulher ninguém ouve igual a ele, mesmo ele naquele momento, porque às vezes Deus não vai te livrar de passar por uma situação dolorosa, até a morte, mas você vai estar na presença dele, que isso é o que nos basta. Nesse caso houve anjos aqui, os anjos do Senhor foram lá, e o anjo já falou assim: ó, sai da prisão, e fazer o quê?
volta a pregar no templo. Já imaginou um negócio desse? Que anjo apressado é esse? Ele podia ter falado, né? Olha só, vamos para cá descansar, recupera a força, vai orar. Ele falou, vai para o templo. E eles foram ao amanhecer, acordaram cedo. A primícia dele já estava lá. Já imaginou um negócio dele? Você estaria ali, irmão? Eu não sei não. Nós precisamos orar mais por nós, né? Já continuaram pregando. Porque nenhuma perseguição, nenhuma crítica, nenhuma oposição espiritual pode neutralizar o que Deus mandou a gente fazer. A pregar a palavra, viver a palavra, andar com Deus, nada nem ninguém. Quando a gente pensa em parar é porque nós tiramos os olhos de Jesus. E aí, em último lugar, tem o texto aí de Gamaliel, que foi um grande sábio, que aconselhou eles, olha, não mexe com esse pessoal não, se é de Deus vai continuar, se não é. Foi uma tentativa de equilibrar as coisas, mas o versículo 40 em diante, a conclusão desse capítulo, que fala de uma perseguição forte, a perseguição está aumentando aqui em Atos, até aqui foram prisões, daqui a pouco nós vamos ver o nosso irmão Estevão, mas o que ocorre no final do capítulo 5? Diz o texto que quando os soltaram, chamaram eles novamente, os açoitaram, os ameaçaram para que eles não falassem no nome do Senhor. Eles saíram dali, de que maneira? Cheios de alegria, se regozijando. Por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas. Porque quando você é perseguido por causa de Jesus, criticado por causa de Jesus, você tem que se alegrar, porque isso é honra, isso é privilégio, isso é honra que nós não merecemos, porque nós estamos sofrendo por causa daquele que morreu em nosso lugar e que disse que nós seríamos perseguidos. Então, se alguém te condena porque você é contra, ou você tem a sua convicção bíblica de que Deus reprova todo tipo de pecado, se você é perseguido porque você se posiciona em favor da palavra de Deus e te criticam, se alegre. Isso é um sinal de que Deus realmente está agindo na tua vida. Não é uma ironia, não é uma provocação, não é para a gente entrar em brigas, às vezes nas redes sociais, mas é para a gente se alegrar dentro de nós, com a convicção que nós estamos fazendo a vontade de Deus, que a nossa vida é para agradar a Deus e não aos homens. Eles saem dali e o verso 42 diz, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. A mensagem é Jesus, é se parecer com Jesus, é obedecer a Jesus, é amar a Jesus, é conhecer a palavra de Jesus. Essa é a mensagem da igreja do Senhor Jesus, que nasceu em Jerusalém, mas que hoje está em todas as nações. Todos os povos vão conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos abençoe para a glória dele. Amém.